Senhor, eu preciso do Senhor, Deus eterno e todo-poderoso. Estou diante do Senhor neste momento para fazer minha oração, para fazer o meu clamor ao Senhor por minha vida. Muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me concede. Deus, neste dia, com certeza não sei o que vou enfrentar até o término dele. Quantos perigos ocultos, quantas armadilhas o inimigo da minha alma tem em sua mente para me destruir, e eu sei disso e sei da incapacidade humana que tenho de vencê-lo. Por isso, vou orar e clamar ao Senhor, orando segundo o teu querer, orando segundo o que o Senhor diz na Bíblia. Me ajude, Senhor, a clamar com amor, por amor ao Senhor, e leve o meu coração a ser transformado por teus ensinos, por tua vontade. Hoje, Senhor, irei orar sobre Efésios, capítulo 1, versículo 10. Diz a palavra, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Senhor, congregar em Cristo significa se unir a Cristo. E me unir a Cristo é receber na minha mente, no meu coração, vindo de Cristo, coisas novas, que é o viver segundo a vontade de Deus. Deus, na verdade, quando me uno a Cristo, Ele passa a me dar direção para a minha vida, pois o Senhor Jesus Cristo é o centro de todo o propósito divino. Pai, eu quero viver de maneira que agrade ao Senhor, demonstrando minha união com Deus. Pois a plenitude dos tempos se refere ao momento perfeito do plano de Deus, em que Ele executará o propósito da nossa redenção. É o momento em que Ele nos resgata, nos liberta dos pecados e de suas consequências, através do sangue de Jesus Cristo. E no momento que Ele nos resgatar, seremos reconciliados com Deus, voltando a sermos como no plano original para o qual fomos criados. Senhor, o Senhor planeja nos unir em Cristo Jesus, restaurando a harmonia que foi perdida pelo pecado. E o Senhor tem um propósito perfeito para cada pessoa, que no momento certo irá acontecer. Senhor, ensina-me a confiar no teu plano e a entender que em Cristo tudo encontra sentido. Ajuda-me a viver sob a tua direção, esperando pela plenitude dos tempos. Deus eterno e todo-poderoso, muitos buscam obter a herança dos pais, até matam pelo direito da herança. Efésios capítulo 1, versículo 11, fala da nossa verdadeira herança. Diz a palavra, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Pai, nós somos a herança de Deus, ou seja, nós recebemos em Cristo a nossa herança. Senhor, a palavra predestinados indica que o Senhor teve um planejamento antecipado sobre cada pessoa desta terra, pois o Senhor opera na nossa vida segundo a tua vontade soberana, e eu creio nisso. Senhor, a verdade é que eu sou escolhido para fazer parte do plano de Deus. O Senhor me vê como precioso, tanto como herança, quanto como beneficiário de todas as tuas promessas. Agora, sou eu que preciso ver isso, reconhecer isso e viver conforme o teu querer, pois assim sentirei a tua paz e a tua orientação em tudo na minha vida. Obrigado, Senhor, por me escolher como parte de tua herança. Que eu viva para glorificar o teu nome, reconhecendo o meu valor em ti. Deus eterno, como é importante a nossa fé, como é importante o Senhor olhar para mim e ver em mim a fé no teu nome, a fé nas tuas promessas, a fé nos teus conselhos. Deus eterno, Efésios capítulo 1, versículo 12, fala da confiança que devemos ter em Deus e em suas promessas. Diz a palavra, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Pai, esperar significa uma confiança antecipada em Cristo, e eu preciso praticar isso, baseando-me no que a palavra diz. É nisso que preciso confiar e esperar, pois a pressa para nada serve, e viver na pressa não me permite ouvir a Deus. Além disso, cada pessoa nasceu para ser de Deus, nasceu para louvor de sua glória.
Viver para a glória de Deus é o objetivo da nossa existência. Nossa vida, Senhor, se vivermos para o Teu agrado, será um reflexo da obra de Deus. Sim, meu Deus, uma pessoa que é fiel ao Senhor e à Sua palavra é o reflexo da glória de Deus. E todos nós somos chamados a viver em louvor ao Senhor. E quem não vive assim é porque escolheu ficar do lado oposto ao de Deus e é escravo de tudo que é deste mundo e que entristece a Deus. Deus eterno, me ajude a viver de forma que minha vida seja um testemunho do Teu amor e que eu seja uma expressão do Teu louvor. Senhor, a fé é o alicerce de tudo em nossas vidas. Tudo nesta vida é por fé. Alguns acreditam em si mesmos, correm atrás de tudo, se dedicam, se esforçam e até obtêm sucesso. Mas é necessário olhar o caminho que percorremos e as armas que usamos. Cada um de nós deve estar muito atento aos pensamentos que nos dominam, a cada um deles. É preciso observarmos as palavras que falamos, todas elas, e com certeza é essencial observarmos nossos atos, todos eles. Esse conjunto nos revela quem somos diante de Deus e da Sua palavra. Agora, Senhor, se tudo é por fé, então temos o privilégio de viver pela fé no Senhor Deus, Criador de todas as coisas existentes e dono da alma de todo aquele que tem fé na palavra e a obedece. A palavra que nos é dirigida encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que dizem: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Senhor, é crucial para toda pessoa que crê em Deus e em Sua palavra entender que é necessária muita seriedade com relação à palavra de Deus, pois é pela nossa obediência que atraímos Deus. E Ele precisa da nossa obediência para nos selar. O selo de Deus significa que somos propriedade dEle e temos a segurança de pertencer a Ele. O Espírito Santo é o selo que nos confirma que pertencemos a Deus. Logo, é fundamental entendermos de vez que Deus exige a nossa obediência à Sua palavra. Pai, que eu não me engane vivendo no erro, que eu não me iluda achando que, ao obedecer a Deus em parte, eu vou receber o selo de Deus. Jamais isso acontecerá. Deus eterno, que eu entenda que preciso estar ao lado de Deus. E isso é provado por meio do meu esforço para obedecer ao Senhor e aos seus mandamentos. Que eu compreenda que, se eu não obedecer aos mandamentos de Deus, Ele não pode me guiar, e estarei vivendo pela carne, pela natureza humana. Pai, o penhor é uma garantia, um depósito, um sinal, uma entrada que assegurava o pagamento no futuro. Na prática, isso significa que uma vida de obediência a Deus faz com que o Espírito Santo de Deus seja o nosso penhor. Mesmo sendo falhos, mas lutando para sermos fiéis, Deus, por seu imenso amor, se coloca como nosso penhor. Ele garante que para o fiel, a herança eterna no céu será recebida. Senhor, se eu conseguir te obedecer, se minha vida for voltada para o Senhor acima de tudo, o teu Espírito Santo morará em mim e confirmará que eu pertenço a Deus. E na hora da minha morte, a minha redenção virá, e eu morarei no céu. Senhor, obrigado por me selar com o Espírito Santo, que é a garantia da minha herança em ti. Ajuda-me a viver com confiança e esperança no Senhor e nas suas promessas, sabendo que sou teu e que tu cumpres todas as tuas promessas. Ensina-me a ouvir e seguir a tua direção por meio do Espírito Santo, para que minha vida seja um reflexo da tua glória. Deus eterno, a fé é importante. A fé no Senhor e na sua palavra é o nosso tudo, tem que ser o nosso tudo. Em Efésios, capítulo 1, versículos 15 e 16, a palavra fala sobre isso. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos,
Não cesso de dar graças a Deus por vós, mencionando-vos em minhas orações. Senhor, eu preciso entender que a fé refere-se à confiança ativa em Cristo como nosso Senhor e Salvador, e eu demonstro essa fé para minha própria consciência por meio da obediência. Hoje o que vemos são brigas e desunião entre os irmãos, até dentro da igreja, o que é inimaginável. Mas tudo isso acontece porque as pessoas não vivem pela fé na palavra. Senhor, quando vivemos pela fé na palavra, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a mudar. Agora, o desobediente usa a palavra para viver bem. Só pensam nas vantagens, mas o verdadeiro sentido da palavra e o seu poder, Deus não dá para o pecador. Deus não o orienta na mente e nem no coração. Deus dá somente àqueles que são fiéis, somente àqueles que são separados. Senhor, na verdade, cada ser humano pode se autoavaliar em relação à sua vida diante de Deus. É só olharmos para os nossos sentimentos. Se houver neles aflições constantes, se a nossa vida for marcada por aflição dia após dia, e se nosso gênio for egoísta e interesseiro, então estamos longe de Deus e Ele de nós. E aí, a vida não muda, ela patina, nada vai para frente. Mas ao fiel, na tribulação da vida, Deus lhe dá paz. O acúmulo de confusão, aflição e angústia só aumenta a cada dia na vida de quem não tem temor de Deus. Ele vive só, luta com as forças humanas e por isso sofre. Mas quem tem temor em sua luta, a mão de Deus está com ele. Senhor, obrigado pela fé que nos une a Ti e pelo amor que nos une com nossos irmãos. Ensina-me a viver uma fé visível e prática que inspire os outros e glorifique o Teu nome. Ajuda-me a amar a todos os santos como Cristo nos amou, com um amor sem interesse e genuíno. Dá-me um coração grato como o de Paulo, para que eu não cesse de dar graças a Deus e interceder pelos irmãos. Senhor, como podemos viver uma vida vitoriosa em Cristo se não compreendemos o verdadeiro significado da obediência? Eu creio que o primeiro passo para ter uma vida com Cristo vitoriosa é entender que é preciso obedecer, renunciar e seguir vivendo de acordo com o que Deus ensina na palavra. Pai, em um mundo de mais de 8 bilhões de pessoas, a fé verdadeira em Deus está no coração de poucos. Se a pessoa não vive pela fé, renunciando todos os dias e lutando para obedecer ao Senhor, então ela vive no natural. A própria Bíblia nos diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Logo, como está a nossa mente? Como estão as nossas decisões? Será que estão sendo tomadas pelo impulso, pela adrenalina? Será que estamos achando que Deus está aprovando todas as nossas decisões tomadas na nossa vida? É por isso que a humanidade está como está vazia, vivem firmados em seus próprios pensamentos, planos e desejos, nos quais Deus não está presente, e é questão de tempo, o sofrimento e angústia aparecem. O caos se instalou no coração das pessoas. Mentir se tornou tão comum quanto beber água, cada mentirinha praticada. Não se tem ideia do quanto se torna destruidora. Não entendem que ao desobedecer ao Senhor, acabam como que pegando na mão do maligno, ficando cegas no entendimento. Mas, glória a Deus pela sua palavra, Senhor. Glória a Deus pela Bíblia e pelo privilégio que temos de ler a tua palavra livremente. Nela estão as promessas de Deus para todos aqueles que querem. Todos os que decidirem ser de Deus podem aprender com Ele a maneira correta de viver. Em Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, encontramos uma promessa maravilhosa que muda a vida de quem acredita e coloca em prática. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Senhor, quando o Senhor dá o espírito de sabedoria, é o maior presente que podemos receber.
Quando a pessoa vive agradando ao Senhor, Ele a abençoa com a sabedoria divina, capacitando-a a compreender a sua verdade. Por isso, são poucos os que recebem esse presente, pois para ter o espírito de sabedoria, é necessário provar com nossa conduta e comportamento diante de Deus e da sociedade que estamos dispostos a viver segundo sua vontade. Sem isso, ninguém será guiado por Deus. Ninguém estará apto a ouvir sua voz. E, em vez disso, continuará cego, vivendo no natural, errando e colhendo as consequências de seus próprios atos. Pai, eu preciso do discernimento espiritual para compreender a tua vontade. Eu preciso do teu discernimento para tomar decisões sábias e justas. Ajuda-me a estudar a tua palavra. Abra os meus olhos para que eu possa enxergar com clareza. Senhor, dá-me um coração cheio de sabedoria e entendimento para que eu possa discernir qual é a tua vontade em tudo o que eu for fazer. Que o teu Espírito Santo me guie e que a tua palavra ilumine o meu caminho. Ajuda-me a viver em obediência e santidade para que eu possa ouvir claramente a tua voz. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo pela tua grande sabedoria e plano eterno, revelados em Cristo. Obrigado por me ensinar a reunir todas as coisas em Cristo, tanto nos céus quanto na terra, para cumprir o propósito da tua vontade. Sou grato por ter sido escolhido por ti, herdeiro da promessa, para viver para o louvor da tua glória. Pai, obrigado por me selar com o Espírito Santo da promessa. Dá-me um coração grato e que o espírito de sabedoria e revelação me encha, iluminando os meus olhos. Ajuda-me a compreender plenamente a esperança do teu chamado, para que a tua palavra me renove e eu glorifique o teu nome. São os meus pedidos em nome de Jesus Cristo. Amém.